Olá, o tema do nosso vídeo de hoje é o movimento de Canudos. Sempre quando a gente estuda Canudos, vem na nossa cabeça a Guerra de Canudos. Então há uma preocupação sempre grande no estudo da história do movimento em estudar a destruição do movimento. Eu vou fazer uma proposta diferente para vocês. Eu quero estudar o movimento, não vou estudar a destruição do movimento. Primeiro que eu odeio história de guerra. Segundo, porque eu acho que se a gente analisa o movimento apenas pela sua vitimização, a gente perde a essência do movimento. A gente perde a possibilidade de identificar as agências, o grau de autonomia, a identidade daquele movimento. Então, vou propor aqui uma abordagem alternativa com base numa historiografia recente, sobretudo produzida por antropólogos e cientistas da religião, e fazendo uma interpretação que eu considero a mais adequada à análise do movimento de Canudos. Então fique até o final desse vídeo para você saber tudo certinho sobre o movimento. E digo a vocês, se o Antônio Conselheiro aparecesse aqui hoje no Brasil e presenciasse a gravação desse vídeo, sabe o que ele diria? Deixa o like, compartilhe esse vídeo para que esse projeto que está estudando o meu movimento seja bem sucedido. Bom, analisando Canudos como um movimento social, eu vou seguir aquela trilha que eu sempre sigo na análise de movimentos sociais. Ou seja, eu faço 4 perguntas sobre esses movimentos e quero respondê-las uma a uma. A primeira, quem compunha esse movimento? A segunda, qual era a motivação das pessoas que estavam lá? A terceira, quais eram as estratégias ou os repertórios que esses movimentos possuíam? E a quarta, suas perdas e ganhos. Começando com a primeira. Quem formava o movimento de Canudos? A gente sabe que Canudos foi um movimento liderado por um autodidata, Antônio Mendes Maciel, que depois de percorrer vários estados nordestinos, acabou se fixando numa fazenda no interior da Bahia no ano de 1893. Ele era um indivíduo comum, do setor médio, autodidata, que exercia várias profissões, e aconteceu um trauma na vida dele em relação ao casamento dele, e ele passou a ser um pregador religioso. E ao pregar as suas crenças fundamentadas no cristianismo, e também, sobretudo, no Apocalipse, né, que é o quarto evangelho, então, focando mais no Apocalipse, ele fazia pregações religiosas e era seguido por pessoas que acreditavam em suas pregações. E, além disso, ele construía cemitérios, ele construía igrejas, num momento em que a igreja não se fazia presente institucionalmente em todo o sertão brasileiro. É bom realçar que movimentos como esse aconteceram em várias regiões do Brasil, não se limitaram a Canudos. Canudos é o mais conhecido. E ocorreram também em várias regiões do mundo, inclusive foram estudados até pelo Hobsbawm, que não é vantagem, porque o Hobsbawm estuda tudo, mas ele, com base na tese da Maria Isaura de Queiroz, que estudou Canudos, ele chega a citar Canudos em seus livros, que abordam esses movimentos, que para ele são movimentos pré-políticos. Enfim, Canudos se organizou ali por meio de pessoas que, encantadas com a fala e com o discurso e com o carisma de Antônio Conselheiro, passaram a segui-lo. E ele se fixou, comprou uma fazenda no interior da Bahia e as pessoas começaram a migrar para lá, em grande quantidade, de forma que, segundo relatos de Euclides da Cunha, havia no auge da comunidade entre 25 a 30 mil pessoas ali que iam para lá com suas famílias. E essas pessoas eram de todos os tipos. Haviam pessoas desvalidas, desempregadas, gente que estava fugindo da polícia, gente que estava devendo imposto e estava fugindo do fisco, tinha pessoas que se sentiam perseguidas, tinham setores médios, pequenos proprietários. Então se formou ali uma comunidade socialmente diferenciada, porque quando eles chegavam lá não havia distribuição comunitária de recursos. Cada um levava as coisas que tinha, os recursos que tinha e ia morar lá. Então gerou assim uma certa diferenciação social entre as pessoas. Em geral, a maioria eram pretos, pobres e desvalidos, em sua grande maioria. Quais eram, então, seus objetivos, sua motivação, por que eles estavam lá? Embora em trabalhos anteriores a gente possa perceber uma tese de que eles estavam ali com uma forma de revolta contra os proprietários de terra
ou mesmo uma revolta monarquista, na verdade, a maior motivação deles era a motivação religiosa. Embora a gente saiba que socialmente tem uma explicação, porque a fazenda acabou se tornando um oásis em meio a um universo de seca e de pobreza, ali eles tinham que comer, tinham como plantar, tinham como fazer o seu comércio, a motivação, o que os fazia seguir Antônio Conselheiro e resistir tão bravamente a uma agressão por parte do Estado, um massacre por parte do Estado, e eles resistiram até os últimos momentos, era muito a crença, a motivação religiosa e valores que eles compartilhavam ali, como o milenarismo, o messianismo, o próprio sebastianismo, a expectativa para alguns do juízo final, da salvação. Então era isso que unia aquelas pessoas ali, era a crença na salvação. E era um ambiente que eles se sentiam libertos daquele caos em que eles viviam. Então haviam pessoas com variadas motivações, mas sobretudo motivações religiosas. Havia alguma motivação restauradora? Na verdade, não. A gente sabe que por meio das prédicas do Antônio Conselheiro, algumas delas demonstravam que ele era um monarquista. Ele tinha uma insatisfação muito grande em relação à República, porque a República tinha separado a Igreja do Estado. Ele, como religioso, via isso com maus olhos. Ao mesmo tempo, ele era muito apaixonado pela liderança da Princesa Isabel, então ele acreditava que a Princesa Isabel fora injustiçada pelos republicanos que, ressentidos em relação à abolição, decretaram a República. Então ele tinha uma visão negativa da República. Isso não faz com que Canudos tenha sido um movimento restaurador, na medida em que não era o objetivo deles. A motivação deles, repito aqui, era uma motivação religiosa. Quem tratava Canudos como movimento restaurador eram aqueles que combateram Canudos, os jacobinos florianistas. Quem não sabe o que é isso, tem um vídeo no canal sobre os jacobinos florianistas. Eles é que retrataram Canudos como um movimento que era uma tentativa de restauração da monarquia, conspiravam em torno disso, e isso fez com que Prudente enviasse várias tropas, tanto do exército quanto das polícias, para combater um movimento que não representava nenhum risco real para a República. Eles que estavam lá estavam os canudenses, muito mais motivados por uma salvação individual do que um projeto coletivo político que ia mudar o Brasil. Uma terceira questão importante: quais eram as estratégias de organização, qual o repertório desse grupo? A comunidade, então, morava ali, realizava alguns trabalhos coletivos, construíam coletivamente alguns espaços comuns, sobretudo igreja, cemitério, e a vida que eles conseguiram construir ali era uma vida farta em relação à miséria que predominava no entorno. As regras de convivência eram regras muito rígidas, e eles compartilhavam naturalmente de valores religiosos, faziam pelo menos 2 missas por dia. As casas foram erguidas ali com certa diferenciação social, erguidas de forma desordenada, porque o terreno era muito ondulado, que inclusive vai facilitar a defesa durante os ataques. Eles tinham uma espécie de confraria de guarda para proteger aquela região em que eles viviam. Por fim, a quarta pergunta: quais foram suas perdas e ganhos? Os ganhos foram no sentido deles construírem uma comunidade, deles manterem ali relações de sociabilidade num ambiente que, conforme eu disse, era um oásis em relação à hostilidade do entorno, terem ali condição de desfrutarem seus valores religiosos, construir ali algumas relações de sobrevivência. As perdas foram muitas, porque eles foram massacrados pelo exército e pela polícia, mesmo tendo sido necessárias mais de 4 expedições militares, porque a resistência deles foi não só inteligente como muito efetiva. Eles pagaram com a vida, né? Quer dizer, um preço muito alto para ousar sonhar uma comunidade diferente, alternativa àquele ambiente que eles estavam vivendo. Por fim, cabe falar sobre as fontes que fundamentam o estudo de Canudos. Em geral, os sertões de Euclides da Cunha é a principal fonte, além das prédicas de Antônio Conselheiro que foram encontradas. Mas o livro do Euclides da Cunha tem uma visão bastante etnocêntrica do movimento e preconceituosa em relação, sobretudo, a Antônio Conselheiro. Em geral, se pintava Antônio Conselheiro, pela imprensa da época, como um líder lunático e como
um analfabeto, até que encontraram as prédicas e perceberam que tinha ali uma lógica, que ele escrevia bem, que ele era alfabetizado e que ele não tinha objetivos de destruir a República, mas eles encontraram essas prédicas só no momento em que eles destruíram o movimento. É importante a gente pensar Canudos como um ambiente de resistência a uma ordem que lhes parecia, de fato, bastante caótica. A gente sabe que Canudos representou uma alternativa que incomodava muitas elites. Embora eles só tivessem pensando na sua salvação, na sua comunhão com o divino, eles foram entendidos, né, pelo contexto de forma completamente diferente daquilo que eles de fato eram, o que justificou o seu massacre. Uma pena. Como ele, tivemos vários em outras regiões do mundo e também no Brasil. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vou deixar uma bibliografia atualizada aqui no comentário fixado. Sextou.